As chuvas de verão no Rio de Janeiro sempre carregam o cheiro de sal do mar e uma tristeza sem nome, como se a cidade fizesse questão de esconder uma nota grave em meio aos ritmos ardentes do samba. No instante em que o vapor subia do asfalto quente da Lapa, onde a luz amarelada dos postes se misturava ao som do cavaquinho e ao barulho da chuva, o destino decidiu colocar duas almas perdidas no mesmo enquadramento. Bastou um olhar, e todo o passado que eles achavam ter adormecido despertou novamente intenso, como o toque do surdo, ecoando de um coração que nunca esqueceu de verdade. A chuva do fim do verão desabava sobre o Rio de Janeiro, como se as nuvens quisessem lavar todas as mágoas escondidas sob o brilho do sol forte que dominara a cidade por meses. As gotas grandes caíam pesadas sobre os telhados antigos dos bares da Lapa, escorrendo pelas pedras brilhantes, refletindo a luz tremulante, que dançava no vapor, subindo do chão quente e úmido, fazendo todo o bairro parecer um quadro, metade real, metade sonho, ao mesmo tempo barulhento e solitário. No meio desse cenário, Clara Ribeiro se encolhia sob a cobertura do ponto de ônibus, a camisa grudada no corpo pela chuva, o cabelo longo e escuro pingando sobre os ombros, como uma pequena cascata, e em seus olhos castanhos havia uma tristeza que ia muito além da tempestade que caía. Ela apertava a bolsa contra o peito, como se fosse a única coisa capaz de impedi-la de ser arrastada para longe, enquanto tudo em sua vida desmoronava de forma cruel. Foi então que, entre o som da chuva e o tráfego borrado, um SUV preto entrou na rua e freou suavemente como um animal grande, esperando o momento exato para surgir. Os faróis rasgaram a cortina d'água, varreram Clara e pararam sobre ela, como se alguém lá dentro a tivesse reconhecido de uma distância maior do que a lógica permitiria explicar. O vidro do carro desceu e, através do véu de vapor, surgiram os olhos profundos de Tiago Monteiro, olhos que Clara conhecia em cada detalhe, cada brilho, cada instante de ternura ou frieza, olhos que um dia foram seu porto seguro e também o lugar onde ela se perdeu. Tiago a observou por longos segundos, longos o suficiente para que Clara sentisse que até a chuva havia desacelerado, que a música de samba ecoando de um bar próximo tinha sido abafada para abrir espaço para o silêncio entre os dois. Ele não disse nada, apenas destravou a porta e inclinou o corpo fazendo um gesto. Clara permaneceu imóvel, os pés parecendo colados ao chão molhado, o coração batendo fora de compasso como um surdo, marcando o ritmo errado. Ela não sabia se devia correr, virar-se para outro lado, ou entrar naquele carro, o carro do homem, que já fora tudo para ela futuro promessa-sonho, e que se despedaçara numa única noite anos atrás, quando ela já não conseguia distinguir o que era verdade e o que era pesadelo imposto. Tiago saiu do carro. A camisa branca sob o terno escuro estava molhada pela chuva, mas ele ainda mantinha a elegância precisa que lhe era natural. A água escorria pelo seu cabelo, fazendo algumas mechas caírem na testa, o rosto anguloso, destacado pela luz difusa dos postes. Ele olhou para Clara, como se o tempo tivesse voltado, como se os anos de distância fossem apenas uma névoa leve, soprada pelo vento. Clara disse, ele a voz grave, suave, mas mais clara que o som da chuva. Apenas uma palavra, mas suficiente para despertar todas as dores que ela tentara enterrar. Clara não sabia o que responder. Ficou ali deixando a chuva perfurar sua pele como agulhas. Tiago deu um passo em direção a ela, e Clara recuou meio passo sem perceber, metade por medo, metade porque seu coração simplesmente já não a obedecia. Você vai ficar doente, disse ele, mais grave, exibindo aquele tipo de preocupação que sempre tentou esconder sob a frieza. Clara quis rir ou chorar, mas nada aconteceu. Ela apenas murmurou quase inaudível. O que você está fazendo aqui?
Tiago olhou a rua atrás deles onde seu carro esperava. Acabei de sair de uma reunião no Flamengo. Mas eu vi você. Não consegui simplesmente continuar dirigindo. A simplicidade da frase apertou o peito de Clara. Não porque era gentil, mas porque era verdadeira, tão parecida com o Tiago de antes, o homem que demonstrava mais pelos gestos do que pelas palavras. Mas também era o mesmo homem que a abandonou naquela noite terrível, quando tudo desabou nos olhos dele por coisas nas quais acreditou sem jamais buscar a verdade. Clara desviou o olhar tentando manter a voz estável. Eu não preciso da sua piedade. Não é piedade. Então o que é? Tiago ficou em silêncio. As gotas de chuva quebraram o intervalo entre eles caindo sobre seus ombros, sobre a cobertura sobre as poças, que refletiam as cores caóticas do rio à noite. Entra no carro, disse ele, leve mas firme. Clara tentou recusar, mas o olhar dele não era mais o olhar furioso de anos atrás. Era como duas trilhas de chuva, no vidro borradas, sem nitidez misturando responsabilidade e dor, e algo mais que ela não ousava nomear. Ela entrou no carro, não por ele, mas porque suas pernas estavam geladas, e seu coração já não aguentava mais ficar exposto àquela chuva pesada. Dentro do carro, o ar quente fez Clara estremecer sem saber se de frio ou de familiaridade. O cheiro do couro se misturava ao perfume que ela conhecia tão bem. A fragrância que ficava em sua roupa depois de caminharem pela praia de Ipanema à noite, ouvindo o mar murmurar como se contasse segredos. Tiago entrou em seguida e fechou a porta. De repente, o mundo lá fora ficou distante como se só existissem os dois presos, num silêncio cheio de peso. Para onde você estava indo? Ele perguntou. Para casa. Em que bairro? São Cristóvão. Ele franziu levemente a testa, não por desprezo, mas porque sabia que dirigir naquele horário e com aquela chuva não era seguro. Eu te levo. Não precisa. Clara. Só ouvir seu nome dito daquele jeito grave, tocando o ponto mais sensível dentro dela, já a deixava sem defesa. Tá bom, respondeu ela simples, mas com milhares de camadas por baixo. O carro avançou pela rua encharcada, respingando água para os lados, como se abrisse caminho para o passado retornar. Luzes de néon refletiam nas poças dançando como o samba que ecoava ao longe. Tiago dirigia, mas olhava para Clara pelo retrovisor, o olhar sem posse, sem acusação, apenas como alguém tentando reencontrar algo perdido pelo tempo. Clara apoiou a cabeça no vidro e observou a cidade passando vielas que subiam para Santa Teresa, muros cobertos de grafites bares, com bossa nova misturada ao som da chuva. Tudo parecia lembrar que o rio tinha uma beleza triste quando o coração estava pesado. Você tá bem? Tiago perguntou suave. A pergunta simples fez Clara dar uma risada amarga. Você tá perguntando por educação ou porque realmente importa? Importa. Sem hesitação, sem desvio. Clara fechou os olhos. Eu não sei mais, Tiago. Eu tentei muito ficar bem. Ele quis dizer algo, mas silenciou como se nenhuma palavra fosse suficiente. O carro entrou numa rua estreita de São Cristóvão, onde casas antigas se alinhavam iluminadas por luzes fracas de janelas que contavam histórias de vida simples. Quando o carro parou, Clara abriu a porta logo sem querer permanecer ali mais um segundo, para deixar o coração vacilar. Mas Tiago a chamou Clara. Ela parou. A gente precisa conversar. A voz dele estava rouca como a de alguém que carregou palavras demais por anos. Clara engoliu o nó na garganta. Não sei se isso ainda faz sentido. Faz. Ele a olhou, sem a certeza habitual de um homem poderoso, apenas uma espera confusa e sincera. Pelo menos para mim faz. A chuva continuava caindo, batendo no beiral, como o compasso lento de um samba triste. Clara o encarou longamente, como se tentasse reler cada traço do rosto dele, para descobrir se ainda havia algo do Tiago de antes ali. Então disse baixinho, hoje não. Tiago apenas assentiu,
compreendendo que certas palavras não se arrancam à força. Eu vou esperar. Clara não respondeu. Apenas saiu do carro e deixou a chuva abraçá-la outra vez. Caminhou alguns passos, mas ao perceber que o carro ainda estava parado atrás dela, seu coração vacilou como uma nota fora do acorde. Quando finalmente o carro se afastou, Clara ergueu os olhos para o céu cinzento do rio e soube que aquela não era apenas uma noite chuvosa. Era o começo de algo inevitável, como um samba que começa a tocar dentro da mente e, por mais que ela tentasse ignorar, nunca silenciava de verdade. A sala de reuniões no último andar do edifício Monteiro e Associados sempre carregou uma aura de poder que fazia qualquer pessoa respirar um pouco mais fundo ao entrar. E naquele dia Clara Ribeiro sentia isso mais intensamente do que nunca. O rio lá fora ainda estava úmido após a chuva, o vapor ainda preso no vidro amplo que revelava toda a vista da Baía de Guanabara, onde a luz trêmula do fim da tarde cintilava como pedaços de vidro. Clara ficou diante da porta de Nogueira, as palmas das mãos frias, os ombros tensos, como se estivesse prestes a enfrentar um tribunal. E de certa forma era verdade. Ela estava diante de uma sentença, a sentença destinada à família dela, ao futuro do pai, a ela mesma. A porta se abriu, revelando a sala espaçosa marcada pelas linhas curvas e elegantes da arquitetura tropical contemporânea. Tiago estava de costas para Clara, olhando a cidade que mudava do dia para a noite, sua sombra longa projetada no chão de madeira, como um traço de tinta firme e orgulhoso. A postura dele era sólida, os ombros largos, o cabelo escuro penteado para trás, um pouco desalinhado nas pontas, como se tivesse passado por um dia exaustivo, sem que nada realmente tivesse abalado seu controle. E quando ele finalmente se virou lentamente, Clara sentiu o ar da sala diminuir pela metade. Os olhos dele pousaram nela como a lâmina de uma faca não cortava, mas doía fria, ao ponto de arrepiar sua pele. Clara engoliu em seco, tentando manter a compostura, tentando manter a profissionalidade, mas os dedos dela apertavam a pasta como alguém prestes a ser tragado pelo olho do furacão. Tiago sentou-se à cabeceira, colocando as mãos sobre a mesa, num gesto suave, mas ainda assim repleto de autoridade. Sente-se, disse ele, sem emoção alguma, como se fosse apenas mais uma reunião comum. Clara se sentou na cadeira diante dele, sentindo o couro gelado sob as mãos, tentando controlar a respiração para o coração não disparar. Ele empurrou um dossiê em direção a ela, sem desviar o olhar do rosto dela. A situação da empresa da sua família está muito ruim, começou ele, como se estivesse lendo um relatório. Tão ruim que, se eu seguir os procedimentos legais, todos os bens da sua família serão confiscados em 3 semanas. Clara sentiu o coração despencar como um trem saindo dos trilhos. Ela sabia, mas ouvir aquilo da boca de Tiago, o homem que conhecera até nos sonhos mais íntimos, doía de um jeito cruel. Eu vim aqui, ela disse devagar, porque ainda tenho esperança de que exista espaço para negociação. Tiago a observou por um segundo, que pareceu uma vida inteira. Existe, respondeu, mas não da forma que você imagina. Ele se levantou e caminhou até a janela, onde a luz do entardecer delineava cada traço afiado do seu rosto. Clara, disse ele a voz mais baixa, mais suave, e ao mesmo tempo mais perigosa, eu tenho uma condição. O ar pareceu congelar nos pulmões dela. Que condição? Tiago se virou e cravou os olhos nos dela, como se pudesse atravessá-la. Eu preciso de uma esposa. O coração de Clara travou. O quê? Minha família, especialmente minha bisavó, deixou uma cláusula no testamento. Se eu não me casar antes do meu próximo aniversário, toda a herança será transferida para os parentes do lado paterno. A voz dele era estável, leve como o ritmo de um pandeiro, mas o impacto atingia como o surdo ecoando num carnaval lotado. Clara o encarou como se ele tivesse acabado de dizer um absurdo. Você está dizendo que quer que eu... Eu quero me casar com você, disse ele direto. Clara se levantou de súbito.
Tiago, isso é loucura. Por 2 anos, continuou ele sem deixá-la terminar. Depois nos divorciamos. Você sai com dinheiro suficiente para recomeçar a vida que quiser e a empresa do seu pai é salva. O chão pareceu girar. Ela segurou a borda da mesa para não perder o equilíbrio. Tiago, entre nós tudo acabou faz tempo. Um brilho escuro passou pelos olhos dele, mas desapareceu rápido. Sim, e exatamente por isso você é a escolha perfeita. Perfeita. Você me conhece. Eu te conheço. Sem sentimentos, sem vínculos, sem surpresas. Clara soltou uma risada amarga. Você tem certeza de que não vai haver surpresas? Tiago ficou em silêncio por um instante. Se tiver alguma condição, diga. A frase apertou a garganta de Clara. Ele tinha pensado em tudo. Naquele momento ela viu claramente o homem que ele era, agora frio, calculado, muito distante do rapaz que um dia a abraçou sob as luzes fracas de arpoador, dizendo que o mundo não tinha graça sem ela. Mas ela também sabia que se saísse daquela sala, seu pai perderia tudo. Ela precisava escolher. Respirou fundo, tentando impedir que o ar pesado da sala a esmagasse. Está bem, disse ela, a voz firme, embora trêmula. Eu vou ouvir as suas condições. Mas eu tenho as minhas também. Tiago arqueou a sobrancelha, cruzando os braços, o olhar iluminado por algo que Clara não soube interpretar. Ótimo. Sempre gostei do seu estilo direto de negociar. Aquela frase quase a puxou de volta ao passado, mas ela expulsou a lembrança. Primeira condição, disse ela. Meu pai não pode saber que isso é um acordo. Ele precisa acreditar que é um relacionamento verdadeiro. Tiago assentiu fácil demais. De acordo. Segunda, tudo precisa estar por escrito. Eu não aceito lacunas que possam ser interpretadas a seu favor. Novamente ele concordou. Naturalmente. Terceira, eu continuo trabalhando. Eu não vou virar senhora Monteiro só para ficar ao seu lado em eventos. Dessa vez uma curva quase invisível surgiu no canto dos lábios dele. Eu vou providenciar uma posição no grupo para você, com salário bem maior que o atual. Clara hesitou por um instante, depois retomou o controle. Última condição, disse ela, a voz mais suave, porém cortante. Esse casamento não inclui intimidade. A sala gelou. Tiago a encarou por longos segundos, como se tentasse descobrir por que ela dizia aquilo com os olhos tão firmes. Ele se aproximou muito perto o suficiente para que Clara visse gotas de chuva, ainda presas na gola da camisa dele, o suficiente para sentir o aroma amadeirado que ela conhecia. Clara disse, ele devagar, eu não sou o tipo de homem que obriga alguém a fazer o que não quer. Mas se, um dia, você mudar de ideia... Clara recuou um passo. Isso não vai acontecer. Tiago apertou os lábios. Como quiser. Ele voltou para o lugar, assinou uma folha e empurrou para ela. Clara olhou. Não era um contrato. Só 2 palavras curtas escritas por ele. Eu aceito. Naquele instante, nenhum fogo de artifício estourou sobre a baía. Nenhum samba começou a tocar do lado de fora. Mas algo despencou dentro do peito dela. Não por romance, mas pelo compromisso perigoso que estava prestes a assumir. Tiago se levantou, caminhou até um armário de vidro e tirou uma caixa de veludo azul escuro. Clara balançou a cabeça imediatamente. Não, não precisa. Precisa, cortou ele. A gente precisa convencer o mundo inteiro. Ele abriu a caixa. Um anel de diamante brilhou como o sol do rio refletido no mar. Eu sei que você odeia coisas chamativas. Sim, mas você vai ter que usar. Antes que ela pudesse responder, Tiago se aproximou e ajoelhou-se. E aquele gesto fez o ar sumir dos pulmões de Clara. Não por emoção, mas pelo caos que explodia dentro dela, mais feroz que a chuva lá fora. Clara. Ribeiro, disse ele, a voz grave como o surdo marcando o início de um samba. Você aceita se casar comigo? Clara sabia que a pergunta era só um ritual, só uma formalidade, só um contrato.
Mas quando ele segurou a mão dela, grande e quente, envolvendo o tremor dos dedos dela, todas as memórias que ela tentou enterrar voltaram como ondas na noite de Copacabana. Ela não podia dizer não. Não quando seu pai precisava de um milagre. Não quando o futuro da família dependia desse fio frágil. Não quando Tiago a olhava daquele jeito não frio como ela esperava, mas com uma sombra difícil de decifrar. Eu, sussurrou ela, eu aceito. Tiago colocou o anel em seu dedo. Era frio no começo. Depois aqueceu ao ritmo das batidas do coração dela. Ele se levantou tão perto que Clara sentiu a respiração dele roçar sua pele. Ótimo, disse ele, a voz baixa abafada como um verso de bossa nova preso na garganta. A partir de agora você é minha noiva. Clara olhou o brilho do anel em sua mão e sentiu como se tivesse acabado de pisar numa estrada de luz, sob a qual se escondia um abismo. Quando deixou o prédio, a chuva caía de novo. A chuva do rio sempre sabia a hora certa de falar pelo coração das pessoas. E Clara sabia o que aconteceu naquela sala. Não era apenas um acordo. Era o prólogo de algo que ela não ousava nomear. A noite caiu sobre o rio como uma manta úmida, e o brilho amarelado dos postes refletia no chão molhado, fazendo a cidade parecer vestida com um manto de luz e água. Clara estava em seu pequeno apartamento, onde as paredes azuladas já haviam perdido a cor ao longo dos anos, onde o rádio do vizinho se misturava ao vento salgado que atravessava as frestas das janelas. Ela ficou diante do espelho, encarando a si mesma, encarando aqueles olhos escuros e profundos que refletiam emoções demais para serem nomeadas. O anel em seu dedo brilhava sob a luz fraca como um fragmento de meteoro, caído por engano em sua vida simples. Era difícil acreditar que poucas horas antes, o homem que ela um dia amara profundamente tinha se ajoelhado diante dela, não por amor, mas por um testamento, uma herança, um propósito que ela não ousava investigar, porque se investigasse, temia encontrar algo para o qual não estava pronta. Clara sentou-se à beira da cama e passou os dedos pelo anel, sentindo o frio do metal misturado ao calor que ainda parecia vir da mão de Tiago. Ela lembrava daquela sensação. Lembrava da mão grande dele envolvendo a sua. Lembrava do tremor que tentou esconder. Lembrava da respiração baixa dele tão perto de seu ouvido. Tudo aquilo era real demais para ser apenas um acordo, mas doía demais para ser verdadeiro. O telefone vibrou. Uma mensagem. O nome dele acendeu a tela como um corte de luz. Vou te dar 48 horas para se preparar. Depois de amanhã vamos anunciar à imprensa. Às 9 da manhã. Vou te buscar. Clara encarou cada palavra como se tivessem sido escritas com a certeza de alguém que nunca hesitava. Tiago nunca fora guiado por sentimentos. Ele escolhia, decidia, ordenava, e tudo acontecia como ele determinava. Mas essa certeza sempre a deixara entre a da admiração e o medo. Fazia-a lembrar de quando ainda estavam juntos, quando ela acreditava que ele poderia enfrentar o mundo inteiro se quisesse, e fazia-a lembrar daquele dia em que ele simplesmente virou as costas e a deixou no meio da noite, sem uma pergunta, sem uma explicação. A mesma certeza que hoje salvava sua família era a certeza que a destruíra anos atrás. Clara virou o telefone de tela para baixo, tentando enterrar a lembrança e se agarrar ao presente. Ela havia estabelecido 3 condições, e ele aceitara. 3 condições aparentemente simples, mas que eram tudo o que mantinha um pedaço de sua liberdade. O pai não poderia saber. Um contrato claro. Nenhuma intimidade. 3 fios frágeis para mantê-la distante do homem de quem ela tinha medo de se aproximar outra vez. A chuva começou a cair lá fora, como se o rio tivesse decidido brincar com a vida dela. Cada gota no telhado batia como um pandeiro repetitivo, despertando lembranças que ela queria esquecer. Lembranças não apenas da dor, mas de momentos que ela havia acreditado que durariam para sempre. Ela recordou a noite em que os dois ficaram à beira da praia de Ipanema. O som das ondas, batendo na areia, como segredos sussurrados só para eles.
Tiago a abraçara por trás, o queixo apoiado em seu ombro, a voz falando de futuro de uma casa com telhado vermelho, de frente para o mar de crianças correndo pela praia. Clara havia acreditado tanto naquelas palavras que parecia que o universo inteiro concordava com elas. Mas bastou uma única noite no momento em que ela mais precisava dele para tudo ruir. Sem explicações. Sem chance. Apenas o olhar dele cheio de raiva e a mala aberta na porta. Ela fechou os olhos com força, tentando expulsar aquela cena. Mas lembranças entravam no coração, como raios de sol. Por uma fresta, quanto mais se tenta impedir, mais fundo, elas entram. O telefone vibrou de novo. Clara, preciso que leia o rascunho do contrato. Mandei por e-mail. Ela ligou o computador e abriu o arquivo. As cláusulas estavam tão detalhadas que ela se sentiu sendo amarrada por fios invisíveis. Apoio financeiro à empresa do pai. Aparições conjuntas em eventos sociais. Privacidade e partilha de bens. Condições para o divórcio após 2 anos. Cada linha parecia um sopro de Tiago. Preciso, frio e impermeável a qualquer emoção. Ela terminou a leitura com o coração pesado. Mas então parou diante de um pequeno item no final da página, quase deixado ali como um aviso suave. Não será exigida qualquer forma de intimidade salvo se voluntária. Clara congelou. Tiago tinha escrito isso. Tiago, o homem que um dia fizera do amor o centro de tudo, agora precisava registrar em contrato o limite de seus próprios corpos. Mas o que mais a desarmou foram as 2 últimas palavras, salvo se voluntária. Eram suaves como um suspiro e afiadas como uma lâmina. Clara não conseguia entendê-lo. E o pior, não sabia se ainda tinha forças para tentar. Ela desligou o computador, abraçou um travesseiro e sentiu-se tragada por uma correnteza mais forte do que o mar noturno de Copacabana. Não havia mais saída. Todas as escolhas levavam a ele, quisesse ela ou não. Na manhã seguinte, Clara foi ao escritório para assinar o contrato final. Tiago a aguardava impecável, como sempre imponente, com um olhar que parecia atravessar as defesas que ela tentava construir. Ao assinar, sua mão tremeu. Tiago percebeu. Não comentou, mas demorou 1 segundo a mais, olhando para ela, como se buscasse um significado oculto ali. Clara desviou o rosto. Vou te apresentar à equipe de comunicação depois de amanhã, disse ele, num tom tão profissional que ela não podia adivinhar se havia qualquer emoção por trás. Eles precisam preparar o anúncio do noivado. Certo, respondeu ela. Ele a observou. Você está bem? Ela sorriu de leve, um sorriso frágil, como o halo de luz depois da chuva. Ninguém está bem numa situação dessas, Tiago. Por um instante, um único, o olhar dele pareceu ceder. Mas a máscara voltou imediatamente. Faremos exatamente o que foi combinado. Nem mais, nem menos. Clara assentiu. Mas algo no ar havia mudado. Não era mais o frio cortante do primeiro encontro, nem o fogo do passado que queimava. Era um silêncio tenso, como 2 equilibristas caminhando sobre uma corda esticada acima do abismo. Naquela noite, Clara ficou na pequena varanda do apartamento observando as luzes do rio, ouvindo samba vindo de um bar próximo misturado à chuva leve. O vento vindo da baía trazia umidade e sal. O coração dela pesava, mas ao mesmo tempo havia algo ali, uma sensação estranha profunda, como a água escura sob a luz da lua. Ela tocou o anel. Em algum momento, ele deixara de estar frio. Agora estava quente. Quente, como a mão de Tiago. Quente, como um passado que nunca se apagou. E Clara entendeu que, por mais condições que tentasse impor o coração, não é algo que obedece. A chuva do rio naquela noite cantava uma melodia triste, mas no meio dela, Clara ouviu outra coisa, um ritmo de samba suave, delicado como um aviso sussurrado de que a partir dali seu coração já não estava mais fora do jogo. Na véspera do anúncio do noivado, o rio parecia carregar uma beleza impossível de nomear, metade vibrante, metade silenciosa, como uma cidade que prendia a respiração,
por saber que algo estava prestes a acontecer. Clara estava em seu quarto pequeno, onde a luz fraca amarelada refletia no anel, brilhando em seu dedo, criando fachos suaves, como o sopro do mar à noite. Ela o girava devagar, não para admirar, mas para lembrar a si mesma de que aquilo era real, de que estava prestes a entrar numa vida que não era sua, mas da qual não havia mais como voltar atrás. As condições que ela impusera, sem intimidade, sem verdade, sem dor, pareciam tão firmes quando ditas, mas agora diante do espelho, os olhos dela revelavam uma fragilidade que ela própria evitava reconhecer. Clara respirou fundo, tentando acalmar o coração instável. O som da chuva da noite batia contra a janela, cada gota marcada como o tamborim distante de alguma rua vizinha. Desde o instante em que Tiago se ajoelhara para colocar o anel em seu dedo, algo dentro dela havia mudado. Não era amor, não era fé, era medo. O medo de ser puxada de volta para o redemoinho no qual um dia se afogara. Na manhã seguinte, o céu do rio estava estranhamente limpo, como se a cidade tivesse decidido suspender suas chuvas habituais para receber o dia em que a mídia explodiria de curiosidade. Clara entrou no saguão da Monteiro e associados, vestindo um simples vestido branco crema, o cabelo solto natural sem esforço, mas que ainda atraía todos os olhares. Funcionários a observavam com expressões curiosas, desconfiadas avaliadoras olhares que picavam a pele sutis, mas constantes. Tiago a esperava no final do corredor. O olhar dele pousou nela por um instante longo demais. Não era o olhar de um homem apaixonado, tampouco o de um estranho. Criava arrepios, justamente por ser algo entre os dois familiar e distante, suave e contido como uma bossa nova que nunca chegou ao refrão. Você chegou na hora, disse ele quando ela se aproximou. Eu não tinha escolha, respondeu Clara a voz mansa porém firme. Tiago a estudou por alguns segundos. Então estendeu a mão. Vamos. A equipe de imprensa está esperando. Clara não queria segurar a mão dele. Mas sob tantos olhares, sob as lentes, sob os sussurros, ela precisou deslizar a sua na dele. A mão de Tiago fechou imediatamente. Quente, firme, conhecida. Aquilo provocou um sobressalto em seu peito, uma sensação que ela evitara por anos. Tiago inclinou-se e murmurou só para ela. Calma, só precisamos atuar bem. Aquilo a feriu de uma forma estranha. Só atuar, então porque cada toque parecia real demais para ser só encenação. Eles entraram na sala de conferências lotada, onde jornalistas já aguardavam. Os flashes explodiram. Clara recuou por instinto, mas Tiago pousou a mão em suas costas, sustentando-a. Um gesto mínimo, porém, nela, tudo se tensionou. Não doeu, mas foi verdadeiro demais. Perigoso demais. A coletiva correu perfeitamente porque Tiago sempre controlou qualquer ambiente. Ele falou sobre reconexão, maturidade e futuro. Clara escutava cada palavra, como quem recebe fragmentos de vidro belos, brilhantes e capazes de cortá-la. Quando chegou a vez de falar, ela achou que a voz falharia, mas seu timbre saiu firme e suave, levemente grave, como um violão de nylon dedilhado na noite carioca. Disse exatamente o combinado, porém, em seu olhar, havia o cuidado de quem vive à beira de um precipício. Ao fim eles deixaram a sala e caminharam por um corredor mais silencioso. Clara retirou sua mão da dele, imediatamente como se estivesse quente demais. Acabou, disse ela, suavemente, mas com rigidez. Não respondeu Tiago, dando um passo que fez seu coração tropeçar. Só começou. Clara ia retomar a discussão, mas passos interromperam. Um funcionário aproximou-se. Senhor Monteiro, o carro está pronto. Vocês precisam ir ao estúdio para as fotos da matéria desta semana. Clara franziu a testa. Eu pensei que fosse só a coletiva. Clara disse. Tiago, casar comigo significa que o mundo vai observar cada gesto nosso. A frase não era ameaça. Era fato. Um fato frio.
Um fato inevitável. No carro, sentados próximos demais, Clara podia ouvir cada ritmo da respiração dele. Observava o rio passando pela janela, como uma faixa de cores azul do mar dourado do sol vermelho, das paredes antigas violeta do céu de fim de tarde. Dentro dela, porém, tudo era cinza. Não por arrependimento, mas porque ela não sabia onde estava pisando. Tiago desviou o olhar para ela. Você está bem? Você pergunta isso muitas vezes, disse Clara. Porque você está se escondendo dentro de uma casca, respondeu ele baixo. E eu não sei se está com medo, ou escondendo outra coisa. Clara virou-se para ele num estalo. Eu não estou escondendo nada. Não, murmurou Tiago, os olhos mergulhando nos dela. Então por que você treme quando eu pego sua mão? Por que fica rígida quando toco suas costas? Por que olha para esse anel, como se ele pesasse mais que o rio inteiro? Clara ficou sem ar. Ele percebia tudo, como antes. Ela olhou pela janela e disse baixinho: porque eu não quero me machucar de novo. Por sua causa. O carro mergulhou num silêncio apavorante. Tiago a observou por um longo tempo. Quando falou, a voz estava mais baixa, mais verdadeira do que em qualquer momento desde que se reencontraram. Clara, eu não pretendo te machucar outra vez. Você não pode prometer isso. Não admitiu ele. Não posso. A honestidade cortante fez um nó se apertar no peito dela. Tiago não mentia. Nunca mentiu a não ser quando acreditava estar dizendo a verdade. A dor passada não viera de crueldade, mas de convicção. E isso era ainda mais perigoso. Porque quando ele acreditava em algo, agia. Sem hesitar. Mesmo que isso a destruísse outra vez. No estúdio precisaram posar juntos próximos demais. Clara manteve um sorriso discreto, rosto sereno, coração instável. A mão de Tiago na cintura dela, gesto comum em fotos de casais, fez a pele dela vibrar. Não porque ela quisesse recuar, mas porque seu corpo reagia antes que sua razão pudesse impedir. Relaxe, murmurou Tiago. Você está quebrando a última condição, respondeu ela em voz baixa sem olhá-lo. Ele baixou o rosto, a boca muito perto de seu ouvido. Só encosto quando faz parte do papel. Nada além disso. Mas o tom dele tinha um calor que fez o chão desaparecer sob seus pés. Em um dos momentos, o fotógrafo pediu que Tiago inclinasse o rosto para murmurar algo no cabelo dela. A foto ficou perfeita, mas a pele de Clara queimou, e a respiração de Tiago travou por meio segundo. Ninguém comentou, mas ambos sabiam o acordo já estava rompendo nas bordas. Quando terminaram, Clara tentou sair logo, mas Tiago segurou seu pulso. Leve, sem posse. Apenas o suficiente. Clara disse. Ele devagar. Eu sei que você quer distância. Eu entendo. Eu respeito. Os olhos dele, claros e firmes como o mar ao amanhecer, encontraram os dela. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Clara sentiu o coração rastejar até a garganta. Eu posso cumprir todas as suas condições, disse ele muito baixo. Todas. Menos uma. Qual? Sussurrou ela. Tiago se aproximou meio passo sem tocá-la, mas sua presença a envolveu inteira. Eu não consigo fingir que sou indiferente a você. As pernas de Clara vacilaram. O mundo inclinou. Ele continuou ainda mais suave. Não vou tocar em você se não quiser, mas também não posso esconder o que sinto quando você está perto. Esse é o único limite que eu não posso prometer. Clara deu um passo para trás, não por medo dele, mas por medo dela mesma. Tiago, não faça isso, disse ela rouca. Fazer o quê? Não me faça pensar que as coisas podem ser diferentes. Os olhos dele escureceram não de raiva, mas de profundidade de retenção. Tiago abriu a porta do carro. Clara, disse ele firme e gentil, ao mesmo tempo eu não exijo nada de você. Mas lembre-se de uma coisa. O que sua voz quase não saiu. O coração sempre tem suas próprias condições. E não faz parte de contrato nenhum. Clara não respondeu. Não conseguia.
porque naquele instante ela entendeu que o anel no dedo não era mais só metal, era um sino chamando de volta todas as memórias que ela acreditara adormecidas, despertando uma a uma, como um samba antigo, subindo das profundezas impossível de ignorar, e a tempestade verdadeira estava apenas começando. O fim de tarde no Rio de Janeiro sempre trazia uma beleza particular, uma mistura de sol, morrendo atrás das colinas, e da névoa fina que subia do mar, fazendo a cidade parecer uma pintura feita com o próprio fôlego. Santa Teresa, com suas ruas de paralelepípedos sinuosas e casas antigas em tons pastel, era um lugar onde a memória parecia morar permanentemente, como se aquele bairro existisse apenas para lembrar as pessoas do que elas tentavam esquecer. Foi ali nesse cenário meio artístico, meio áspero, que Tiago viu uma silhueta familiar e sentiu o coração perder o ritmo por meio segundo. Helena. Ela estava sob a cobertura de um pequeno café, o cabelo úmido pela garoa, que acabara de passar o casaco leve grudado ao corpo mais magro do que antes. A Helena de outros tempos era puro sol vibrante altiva, atravessando festas luxuosas, como se a luz viesse dela. A Helena diante dele era outra versão frágil, cansada, com olhos outrora afiados, agora marcados por fissuras difíceis de esconder. Tiago não soube dizer quem respirou fundo primeiro, ou se o mundo simplesmente ficou em silêncio. Ficaram ali diante um do outro, separados apenas pela cortina fina de chuva, como personagens de uma história que nunca teve um fim digno. Helena, disse ele baixo, mas com um peso que transformava o nome dela em algo mais denso. Ela levantou o rosto. Os olhos castanhos conhecidos se ampliaram por um instante e logo se retraíram, como se ela precisasse de alguns segundos para mascarar a reação. Tiago respondeu com a voz rouca pelo cansaço ou pelos anos. Ele não saberia dizer. Um silêncio desconfortável se estendeu entre os dois. Dentro do café, o som de um violão dedilhado se misturava ao vento que passava pelas árvores, criando uma melodia melancólica tão diferente da vibração do rio lá embaixo. Santa Teresa sempre teve esse dom transformar reencontros em cenas de um filme lento, belo e doloroso. Você está diferente, disse Tiago, deixando escapar a verdade crua sem pensar. Helena sorriu sem humor. Quem não estaria depois de tantos anos? A suavidade da frase escondia algo que apertou a garganta de Tiago. Ele quis perguntar mais, mas seria invasivo e estranho. Depois de tudo. Curiosamente, entre todas as perguntas possíveis, entre todas as mágoas que ele poderia ter confessado, a única coisa que saiu foi: "Você está bem?" Ele não deveria ter perguntado. Helena o fitou por muito tempo, e nos olhos dela, Tiago viu o que ele não queria, a dor que não vinha do tempo, mas dele. Uma ferida deixada por suas escolhas. Mas ela não reclamou. Pelo menos não com palavras. "Bem do jeito que a gente é obrigado a ficar", disse ela. A frase cortou como lâmina fina. O vento de Santa Teresa pareceu mais frio. "Você mora aqui?" perguntou ele. "Sim, há um tempo já." Helena puxou o casaco contra o corpo quase imperceptivelmente, como se temesse que ele percebesse o tremor. "Aqui é tranquilo. Ninguém pergunta demais." A frase caiu pesada entre eles. A Helena de antes era o centro de tudo, olhares, conversas, festas, expectativas. A Helena de agora buscava um lugar onde ninguém olhava. Ninguém perguntava, ninguém julgava. Tiago não encontrou resposta. Apenas respirou o cheiro salgado vindo da Bahia. "Não imaginei reencontrar você assim", murmurou ele. "Ninguém imagina tudo", Tiago respondeu. Helena com um sorriso melancólico. "A vida tem seu próprio jeito de zombar da gente." Um arrependimento antigo subiu no peito dele como uma cicatriz roçando sal. Ele quis mencionar o passado, pedir desculpas, perguntar se ela tinha se recuperado, se tinha encontrado paz. Mas o pedido de desculpas ficou preso, porque ele sabia que desculpas não costuram o que foi rasgado. Não quando ele acreditou em uma mentira cruel. Antes que pensasse, a pergunta saiu:
Você está com alguém. Era um tipo de cuidado perigoso. Inadequado. Helena demorou alguns segundos para responder. Olhou para a rua molhada, onde as gotas de chuva brilhavam como minúsculos pedaços de vidro, sob a luz do poste. Não. Ninguém. O amargor queimou a garganta de Tiago. O silêncio retornou mais espesso. Helena cruzou os braços, tentando preservar a compostura. Eu soube do seu noivado, disse ela com esforço para manter a voz neutra. Parabéns. Tiago abriu a boca, mas ela levantou a mão. Não precisa explicar. Eu sei que você nunca faz nada sem motivo. Algo na frase arrancou um nó dentro dele. Era como se Helena dissesse: você sempre escolhe, sempre decide, e eu nunca tive espaço em nenhuma dessas decisões. Tiago olhou para as próprias mãos procurando palavras. Helena, porém, consultou o relógio e se endireitou. Eu preciso ir. Tenho trabalho. Eu te lê. Não, Tiago. Ela sorriu cansada. Você tem outra vida agora. E eu não faço parte dela. Aquelas palavras fizeram algo dentro dele desmoronar em silêncio. Helena caminhou pelo beco úmido. O corpo pequeno e frágil se afastando, até quase se dissolver sob a garoa. Mas antes de sumir completamente, ela virou o rosto um instante breve, delicado trêmulo sob a luz do poste. Tiago disse, ela baixinho. Eu queria que tudo tivesse sido diferente. E então foi embora. Tiago ficou parado no meio da rua de paralelepípedos, o vento esfriando sua camisa enquanto a memória queimava por dentro. As lembranças bateram nele como ondas de Copacabana à noite fortes, repetidas inevitáveis. Mais tarde, já em seu apartamento, abriu uma garrafa de vinho, mas nem conseguiu beber. Ficou diante da janela, encarando o rio iluminado, enquanto a chuva fina voltava a cair. Outra vez. Como se o céu lembrasse a ele que nada enterrado fica enterrado para sempre, que certos fantasmas têm o hábito de reaparecer quando o coração menos espera. E Tiago finalmente compreendeu uma verdade que vinha evitando há 5 anos. Encontrar Helena não fora acaso. Foi um aviso, um chamado, uma porta que o passado abriu diante dele e que ele sabia que teria de atravessar, porque havia uma verdade ali, uma verdade que ele temera por anos. E o rio, de algum modo, sempre encontrava um jeito de obrigar as pessoas a encarar aquilo de que fugiam. A noite do rio caiu como uma cortina de chuva pesada, quase como névoa, cobrindo a cidade com um silêncio lento e espesso, onde até o samba distante parecia mais grave, mais arrastado. No apartamento alto, com vista para a Baía de Guanabara, Tiago permanecia no meio da sala ampla, deixando que a luz da cidade projetasse sombras sobre seu rosto, camadas e camadas como ondas pesadas. Ele não acendeu as luzes. Não queria. A escuridão do cômodo era mais suportável do que a escuridão que fervia dentro dele. O encontro com Helena ainda pesava como pedra no peito, mas ele não imaginava que naquele mesmo dia uma pedra ainda maior estava prestes a esmagar tudo o que ele acreditou durante 5 anos. O telefone vibrou sobre a mesa. Henrique Vidal. O nome travou a respiração de Tiago. Henrique, o amigo que ele mais confiou, o homem cuja palavra ele nunca questionou. E também a última pessoa que imaginaria ligar tão tarde. Ainda assim, ele atendeu. Tiago. A voz de Henrique saiu rouca, trêmula, como alguém que não dormia, não só uma noite, mas muitas. Me desculpa. Eu preciso falar com você. Tiago cruzou os braços, olhando para as janelas embaçadas pela chuva. É tarde, Henrique. Amanhã a gente... Não, Henrique interrompeu rápido, quase desesperado. Se eu não falar agora, eu nunca mais vou conseguir. Tiago silenciou. Algo terrível estava vindo. Ele sentiu antes mesmo de ouvir. A chuva batia no vidro com um som oco como tamborim abafado. Henrique respirou fundo. É sobre a Helena.
O corpo inteiro de Tiago se retesou. O que tem ela? Houve um silêncio longo, tão longo que Tiago ouviu o próprio coração martelar o peito. Então Henrique disse algo que congelou cada músculo, cada pensamento, cada memória. A Helena nunca te traiu. Tiago fechou os olhos. Frio. Depois quente, quente como fogo sob a pele. Henrique, a voz dele ficou afiada, perigosa. Você sabe exatamente o que eu vi naquele dia. Não. Henrique desta vez parecia quebrar. Você viu o que eu quis que você visse. Um vento forte bateu contra o vidro. Quase quebrou. Tiago perdeu o ar. Henrique engoliu em seco. Eu armei tudo. Tudo, Tiago. A forma como ela caiu sobre mim. Fui eu quem puxou. A forma como ela desmaiou. Foi por causa do que eu coloquei na bebida dela quando ela virou de costas. Tiago, ela não sabia de nada. Não lembrava de nada. Não fez nada. A sala desabou sobre Tiago, como uma onda gigante de Copacabana. Ele recuou um passo, os punhos cerrados até os nós dos dedos ficarem brancos. O que você disse? A voz dele não parecia humana. Parecia quebrada, ensanguentada. Eu amava ela. Tiago, a confissão veio em soluços. Eu amava a Helena de um jeito doentio. Egoísta. Eu sabia que enquanto você estivesse lá, eu nunca teria chance. Eu não suportava ver vocês dois tão felizes. Henrique. Tiago rugiu um grito arrancado do fundo de tudo o que ele tentou enterrar. Eu sei. Henrique chorava. Eu mereço morrer. Vivo cada dia, como se estivesse morrendo. Mas, Tiago, ela não merece carregar essa culpa. Não a culpe mais. Por favor, escuta ela. Uma vez só. Só uma vez. O telefone escorregou da mão de Tiago e caiu no chão fazendo um som seco, um som que parecia ecoar dentro do peito dele se partindo. Ele segurou a borda da mesa, curvando-se como se o peso da verdade o esmagasse. Helena é inocente. A frase soava como batidas brutais de um surdo repetidas e inescapáveis, golpeando o peito dele, golpeando sua consciência, golpeando seus 5 anos de certeza. E se ela era inocente então, ele era o homem que destruiu a vida dela. A dor foi tão forte que Tiago precisou se sentar. As mãos tremiam. A respiração não vinha. O coração parecia rasgar-se em pedaços. Ele se lembrava dos olhos de Helena aquele dia em Santa Teresa, cansados, partidos, mas ainda suaves. Lembrava o sorriso fraco. Lembrava como ela desviava o olhar, como se ainda carregasse uma culpa que não era dela. E ainda assim ela dissera: eu queria que tudo tivesse sido diferente. Agora aquelas palavras eram uma lâmina afiada, enterrada no peito dele. Tiago levantou de um salto. Precisava sair do apartamento. Precisava de ar. Precisava se mover antes de desmoronar. Abriu a porta com força demais. Ela bateu na parede. O vento úmido atingiu seu rosto como um tapa. Clara apareceu em sua mente. Clara, a mulher que surgiu no momento em que ele acreditava ter fechado o coração. Clara com a força silenciosa, com a vulnerabilidade escondida, com a chama nos olhos. Clara que ele já estava envolvido demais para admitir. E agora, no meio daquele caos, ela seria arrastada para a tempestade do passado. Ele saiu na varanda, apoiou as mãos na grade. O vento golpeava seu rosto. A respiração vinha em soluços involuntários. Ele queria gritar. Queria rasgar a noite. Queria voltar 5 anos. Queria consertar o impossível. Mas era tarde. Tarde demais. A única coisa que restava era enfrentar, encarar a verdade. Por Helena e por Clara, para que ela não carregasse uma dor que não fosse dela. Depois de longos minutos, Tiago abriu os olhos. O rio brilhava sob a chuva pesada, cada luz refletida nas calçadas como uma cicatriz. Uma decisão tomou forma em sua cabeça clara e implacável, como o toque inicial de um surdo numa roda de samba amanhã. Ele encontraria a Helena e ouviria tudo. Depois teria de enfrentar Clara e enfrentar o que sentia,
e enfrentar a verdade que enterrou durante 5 anos. A chuva engrossou como se o rio também precisasse lavar alguma dor. Tiago permaneceu ali imóvel sob o temporal, com o peito cheio de culpa, raiva, medo e determinação amarga. Porque ele sabia, a partir daqui, nada, absolutamente nada, seria como antes. A manhã daquele dia no rio nasceu com uma luz estranha, não o dourado habitual, mas um brilho prateado e pálido, como se o sol estivesse encoberto por uma fina camada de névoa. Clara ficou à janela de seu pequeno apartamento, olhando para a rua São Cristóvão ainda úmida pela chuva da noite. Ela cruzou os braços. O frio do vidro penetrava sua pele, provocando um leve arrepio. Estava acostumada à solidão das manhãs, mas naquele dia a solidão tinha uma cor diferente, cheia de dúvidas, de suspeitas, de perguntas, que ela nem sabia se deveria buscar respostas. Porque Tiago havia mudado, não de um jeito claro como afastamento ou irritação. Era uma mudança silenciosa, como uma nuvem cobrindo metade do sol, difusa, difícil de decifrar, e algo em seu olhar fazia Clara sentir que estava no meio de uma história da qual ela não conhecia todas as páginas. Desde o anúncio do noivado, Tiago se tornara mais introspectivo. Havia mais profundidade no olhar dele. E cada vez que ele a encarava, Clara sentia que ele observava através de algo que nem ela mesma conseguia enxergar. As mensagens diminuíram. As orientações ficaram curtas. Ele estava ocupado, isso ela sabia, mas não apenas com trabalho. Ocupado com outra coisa, algo que colocava sobre seus ombros um peso invisível. Na reunião de planejamento de comunicação naquele dia, Tiago apareceu com uma expressão de cansaço que Clara jamais vira nele. O terno impecável, a gravata perfeitamente alinhada, mas as sombras sob seus olhos traíam o desgaste. Ele entrou na sala, o olhar passou por Clara, por um único segundo, apenas um, mas ela sentiu que havia algo atrás daquele olhar. Uma tempestade não declarada. Vamos começar, ele disse. Clara sentou-se ao lado dele. E pela primeira vez a distância entre os dois não era segurança, era peso. Durante a reunião inteira, Tiago manteve-se focado, até mais afiado que o normal. Mas Clara, sensível como sempre, percebeu os detalhes quando ele apertava a caneta com força, quando fazia uma pausa mínima antes de responder, quando seus olhos se perdiam no vazio, como se quisessem fugir para um lugar distante dela. Ao final, Tiago recolheu os papéis e saiu rapidamente, deixando Clara olhando suas costas com uma inquietação que ela não conseguia explicar. À tarde, Clara foi chamada ao escritório dele para revisar a agenda de eventos. Entrou e encontrou Tiago de pé, junto à janela, as mãos apoiadas no parapeito, as costas ligeiramente curvadas, como se carregassem o céu inteiro. A luz prateada da cidade refletia em seu rosto, tornando-o ao mesmo tempo forte e cansado, de um jeito doloroso. Tiago, ela chamou baixinho. Ele virou-se mais rápido do que ela esperava, mas o olhar ainda distante. Você chegou, ele disse. Sente-se. Clara sentou, mas Tiago não se juntou a ela. Foi até o barzinho, serviu um copo d'água, mas sua mão tremia. Ela viu, e seu coração acelerou, não só por preocupação, mas por medo de estar vendo uma parte dele que ele não queria revelar. Você não está bem, né? Ela perguntou, ultrapassando pela primeira vez o limite do acordo. Tiago parou. As costas ficaram tensas, como se a pergunta tivesse tocado exatamente o que ele tentava esconder. Estou bem, disse ele. Mentira. Clara sabia que era mentira. Ele levou o copo aos lábios, mas não bebeu. Apenas segurou-o, olhando para a água, como se nela houvesse uma resposta impossível. Tiago, Clara suavizou a voz. O que está acontecendo? Ele levantou o olhar, e naquele instante, Clara viu dor. Dor real. Sem máscaras, sem barreiras. Algo raro nele. Só coisas do passado, ele disse a voz baixa. Do passado com quem Clara perguntou, o peito apertando, não por ciúme,
mas pelo temor de que tudo entre eles fosse ainda mais frágil do que ela imaginava. Tiago ficou em silêncio. Clara respirou fundo. Helena. O nome mal saiu de seus lábios, mas Tiago congelou, como uma chuteira cravada sobre o compasso suave de um samba, como um corte na superfície calma do mar. Os olhos dele se tornaram mais duros, como se ela tivesse tocado uma ferida ainda aberta. Clara, ele disse num tom baixo. Não pergunte sobre isso. A frase atingiu Clara como uma agulha fina. Por quê? Porque não quero te arrastar para isso. Clara levantou-se aproximando-se dele. Não demais. Apenas o suficiente para que ele não pudesse evitar seus olhos. Tiago, nós vamos nos casar. Publicamente. Eu apareço ao seu lado diante da mídia nacional. Acho que tenho o direito de saber. Ele a olhou por tanto tempo que um arrepio desceu pela coluna dela. Há coisas, ele finalmente disse, que são sujas demais para misturar a sua vida. Não vou deixar você carregar isso. O coração de Clara se apertou, porque aquilo não era frieza, não era distância, era proteção. Uma proteção desesperada. Tiago, ela murmurou. Você está escondendo a sua dor, não me protegendo. Tiago virou o rosto. Caminhou até a janela, olhando o rio sob a luz cinzenta, como se ali houvesse uma resposta que Clara jamais encontraria. Ele falou rouco. Há coisas que eu preciso resolver antes que você toque. O peito de Clara se contraiu. Aquilo não era mais sobre trabalho, nem sobre acordo. Era sobre ele, sobre o que ele escondia, sobre o que ele temia, sobre o que carregava sozinho. E isso doía nela, porque ela também conhecia essa sensação. A sensação de ter que ser forte quando se está em pedaços. Você está me evitando por causa disso? Clara perguntou a voz leve como a brisa da noite. Tiago virou-se. Os olhos dele eram profundos como o mar. Eu não estou te evitando. Então por que você me olha como se houvesse algo em mim que você não tem coragem de tocar? Tiago inspirou com força. Porque é exatamente isso. Clara ficou imóvel. Suas mãos se entrelaçaram. Então me diga o que é. Tiago deu um passo em direção a ela. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele ficou diante dela, sem levantar qualquer barreira. Seu olhar queimava não de raiva, não de frieza, mas de caos. O caos que ele tentava esconder. Clara, ele disse cada palavra, cortando o ar. Estou tentando não te machucar. Ela perdeu o fôlego. Ele continuou. Porque eu sei que tudo dentro de mim está confuso. Não sei quais sentimentos são do presente, quais são do passado, e não posso deixar você virar vítima disso. Clara o observou longamente. Você acha que eu sou fraca? Ele fechou os olhos por um instante. Não. Acho que você é forte demais. Forte o suficiente para tentar suportar tudo. Até quebrar. Clara deu um meio passo atrás. Aquilo era verdade demais. Fundo demais. Ela respirou fundo. Você não precisa me proteger de você, Tiago. Preciso, ele respondeu na hora. Porque já destruí alguém. A sala ficou tão silenciosa que parecia que o mundo havia parado. Clara soube na hora Helena. Ele não disse o nome, mas a dor em seus olhos disse tudo. O peito dela se apertou, não por ciúme, mas por compaixão, e por medo, e por algo nascente dentro dela. Tiago, Clara sussurrou. Quem você está amando agora? Eu ou o seu passado? Tiago a encarou, o olhar dividido em dois, metade mergulhada nos 5 anos de dor, metade voltada para algo que crescia por causa dela. Ele tentou falar, mas a frase morreu em sua garganta. Clara balançou a cabeça e recuou mais um passo. Tiago, ela disse, a voz trêmula e firme ao mesmo tempo. Eu não quero ser substituta de ninguém. Não quero que meu coração seja arrastado para a guerra
Entre você e Helena. Tiago deu um passo em direção a ela. Clara. Não, ela cortou. Não diga nada se não tiver certeza. Ela virou-se, mas parou na porta, e disse suave como uma última nota de bossa nova a Tiago: se você ainda está preso ao passado, resolva isso. Porque quando voltar, talvez eu não esteja mais aqui. Quando a porta se fechou, Tiago ficou imóvel, o coração despencando como pedra. A tempestade dentro dele, começada com Helena, com a verdade que Henrique confessou com anos de dor, agora havia chegado até Clara. E ele sabia. Se não enfrentasse seu passado, perderia as duas. E o rio naquela noite voltou a chover. As gotas longas escorriam pelos vidros, como o compasso constante de um samba triste, e cada batida parecia marcar a contagem regressiva para o momento em que a verdade não poderia mais ser escondida. O vento do mar de Ipanema naquela noite trazia um cheiro salgado, misturado com um frio leve, como se o próprio rio estivesse tentando avisar Tiago de que o encontro daquele dia não seria como qualquer conversa anterior. Tiago ficou diante do pequeno café, escondido sob uma fileira de árvores, onde a luz amarela caía sobre os ladrilhos antigos, criando um brilho suave e melancólico. Ele chegou mais cedo do que o combinado, sentando-se à mesa, perto da janela de frente, para a ruazinha que levava direto ao mar. As ondas de Ipanema batiam tranquilas, mas Tiago sentia cada impacto como uma batida no peito, lembrando-o da verdade que Henrique acabara de revelar, uma verdade que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Quando Helena apareceu, o sino da porta soou com um up suave, e Tiago levantou o olhar imediatamente. Ela vestia um casaco velho de um azul claro, já desbotado pelo tempo, o cabelo preso de forma descuidada, revelando um rosto cansado, mas ainda com traços delicados da mulher que ele um dia amou. Nos olhos dela não havia raiva nem acusação, e isso cortou o coração de Tiago. Era um olhar de alguém que sofreu demais para ainda ter forças de se irritar. Obrigado por ter vindo, Tiago disse, levantando-se. Helena apenas assentiu. Eu não tinha certeza se deveria vir, mas há coisas que não podem ficar penduradas para sempre. Ela se sentou diante dele, os dedos entrelaçados tremendo levemente, apesar do clima ameno. Tiago percebeu, e isso apertou seu peito. Helena, ele começou, mas ela levantou a mão suave e firme ao mesmo tempo. Não. Deixa eu falar antes. Tiago engoliu em seco. Assentiu. Helena olhou pela janela por alguns segundos, como se buscasse força no som das ondas. Aquele dia, ela começou a voz baixa, mas nítida. Eu não lembro de nada. Nada. Só lembro de me sentir tonta, e depois tudo ficar borrado. Quando acordei, Henrique estava ao meu lado. Eu não entendia o que tinha acontecido. Eu não sabia por que estava ali. Tiago fechou a mão num punho. As palavras da confissão de Henrique ecoaram em sua mente, cortando-o como lâminas. Helena respirou fundo. E então, eu vi você, parado ali olhando para mim, como se eu tivesse destruído seu mundo inteiro. Eu nunca tinha visto aquele olhar em você. Seus lábios tremeram. Eu fiquei apavorada. Tentei explicar. Mas você não me ouviu. Ela abaixou a cabeça, abraçando os braços como se tentasse se proteger das memórias. Eu não te culpo. Te culpei por muito tempo, mas depois entendi por que você acreditou no que viu. Eu sei o quanto você me amava. Aquele tipo de amor que a gente só vive uma vez. E quando esse tipo de amor quebra, ele quebra de um jeito que tira toda a razão da gente. O coração de Tiago doeu como se estivesse preso entre duas mãos. Helena, você não teve culpa. Nenhuma. Ela sorriu sem alegria. Nos primeiros 3 anos eu me perguntei onde foi que eu errei. O que eu fiz. Se eu realmente tinha te traído e não lembrava. Se eu tinha enlouquecido ou me tornado alguém horrível sem perceber. Cada palavra perfurou Tiago como agulhas. Eu procurei sentido.
Tentei seguir em frente. Mas a imagem daquele dia, sua mão me largando, seu olhar me chamando de traidora, me assombrou todos os dias. Helena soltou uma risada curta seca. Sabe o que era mais assustador? Não era você ter ido embora. Era eu começar a duvidar de mim mesma. Tiago disse quase sem voz. Eu sinto muito. Helena levantou o rosto. Ainda não terminei, Tiago. Ele se calou. As ondas batiam lá fora como um lamento. A verdade é que eu te amava mais do que imaginava. Por isso eu desmoronei. E quando esse amor desapareceu de um dia para o outro por algo que eu não fiz, eu perdi quem eu era. Ela fechou os olhos, a voz falhando. Perdi o emprego. Perdi amigos. Perdi a confiança em mim. Me mudei 3 vezes. Só depois de 3 anos consegui olhar no espelho e não me ver como criminosa. Tiago não conseguia mais ficar imóvel. Queria levantar, queria se ajoelhar, queria apagar 5 anos de dor dela. Mas tudo o que podia fazer era ouvir seu coração ser rasgado. E então, Helena continuou com uma calma assustadora. Henrique me procurou. Tiago se sobressaltou, os olhos escurecendo. O que ele fez? Não senta. Helena gesticulou. Tiago sentou-se novamente, tenso como uma corda prestes a arrebentar. Helena fixou o olhar no dele. Ele me contou a verdade. Tudo. Que colocou algo na minha bebida, que me puxou para cima dele, que queria que você interpretasse errado, que me amava de um jeito tão doentio que virou obsessão. O chão pareceu sumir sob os pés de Tiago. Helena. A voz dele falhou. Eu vou matar. Não. Helena o interrompeu. Não precisa. Ele já está se punindo o suficiente. Tiago fechou o punho, os tendões saltados. Ele queria destruir algo, gritar, bater, mas só conseguiu olhar para Helena com dor-culpa e um sentimento que ele nunca tivera coragem de nomear. Eu errei. Tiago disse a voz rasgada. Errei mais do que em qualquer coisa na minha vida. Helena o observou sem raiva, sem reprovação, apenas tristeza. Uma tristeza tão profunda que tirou o ar de Tiago. Eu não vim aqui para você pedir desculpas, ela disse. Vim para dizer isto, Tiago, apesar de tudo. Eu te perdoei. Os olhos dele se arregalaram incrédulos. Perdoou ele e murmurou. Sim. Helena sorriu de um jeito triste. Você também foi vítima. Foi enganado. Ferido. Traído pelo seu melhor amigo. Essa dor não é menor que a minha. Tiago baixou a cabeça, cobrindo o rosto com a mão. Ele nunca se sentiu tão pequeno. Mas Helena continuou mais suave. Perdoar não significa que podemos voltar. Tiago, o que tivemos morreu. Não por sua causa. Não por minha causa. Morreu quando você virou as costas naquele dia. Meu amor por você morreu junto. Essas palavras, sem rancor, sem culpa, perfuraram a parte mais profunda do coração de Tiago. Ele ergueu o olhar. Eu entendo. E eu espero. Helena disse, encarando a xícara de café já fria, que agora exista alguém que faça seu coração viver de novo. Tiago ficou imóvel. Clara apareceu imediatamente em sua mente. Helena percebeu. Sorriu de forma leve, doce. Aquela garota... Clara, né? Tiago não respondeu. Não precisava. Seu olhar disse tudo. Ela é boa, Helena disse. Dá para ver na forma como ela fica ao seu lado, sem tentar invadir o que ainda dói. Pessoas assim são raras. O peito de Tiago esquentou. Não era culpa. Era esperança. Tiago, Helena disse com a voz macia como o mar, deixe o passado comigo. E permita que o futuro encontre você. Ele a olhou longamente. Obrigado. O sorriso que Helena deu foi o último sereno leve de despedida. Vai, Tiago. Ela está esperando que você perceba que merece algo melhor do que a dor. Tiago se levantou, evitando tocá-la, respeitando a paz que ela finalmente tinha encontrado. Ele inclinou a cabeça em um gesto de adeus. Ao sair do café, o vento do mar bateu em seu rosto frio e salgado. Mas dentro do peito dele, pela primeira vez em anos, Tiago sentiu uma porta se abrindo. Uma porta que levava até Clara, até a esperança, até a verdade, até a escolha. E enquanto descia a pequena ladeira,
rumo ao mar de Ipanema. Tiago tinha certeza absoluta daquele instante em diante. O passado estava enfim colocado no lugar dele. Só restava uma única coisa: ir até Clara, antes que fosse tarde demais. O rio naquela noite vestia um tom púrpura indecifrável, a luz suspensa entre um pôr do sol que se apagava e o início tímido da noite, enquanto o mar em Flamengo refletia o céu como um espelho imenso, ondulando em respirações leves da cidade. O vento atravessava as palmeiras, fazendo as folhas sussurrarem como vozes antigas. E Clara estava ali no caminho à beira-mar, abraçando o casaco fino contra o peito, olhando o horizonte que escurecia. Desde o momento que acordara, sentira o coração lutar contra a razão. E agora, diante de uma paisagem tão bonita, que chegava a doer ela, se via caindo num vazio, do qual ninguém poderia salvá-la. Tiago ficou em silêncio o dia inteiro. Sem mensagens, sem ligações, sem aparecer no escritório pela manhã, nem na reunião importante ao meio-dia, aquela que ele mesmo estava liderando. Os colegas comentaram que o viram sair cedo com o rosto tenso, o olhar distante como se perseguisse uma sombra do passado. E mesmo sem querer admitir, Clara sabia. Sabia que ele tinha ido ver Helena. Sabia que estava revisitando o passado. Sabia que estava lutando com fantasmas que não pertenciam a ela, mas que podiam engolir o futuro dela inteira. Doía. Uma dor inesperada, afiada como uma flecha atravessando o peito, quando ela acreditava ter um escudo. O anel em seu dedo pesava. Pesava tanto que ela quis tirá-lo. Mas sempre que levava a mão até ele, não conseguia. Não era pela beleza. Era porque ele carregava algo que ela não queria admitir, uma sensação de pertencer. Mesmo que esse pertencimento fosse um acordo, ela já o havia acolhido dentro de si. Clara respirou fundo e caminhou ao longo da orla. Os postes alinhados lançavam luz dourada sobre o chão úmido, criando reflexos macios como cetim. Ela se lembrou dos dias de infância, quando vinha ali com a mãe, para ver as ondas e sonhar o futuro. Você vive pelo coração, a mãe dizia, mas até o coração mais forte cansa. E quando isso acontecer, filha, você precisa saber parar. Clara sorriu de leve. E então chorou, sem aviso, sem controle. Ela estava cansada, muito cansada, e o que a deixava exausta não era o acordo, nem a frieza do contrato, nem o anel, nem a mídia, nem os rumores. Era Tiago. Tiago e tudo o que ele escondia. Tiago e o modo como olhava para ela, como se quisesse se aproximar, mas temesse machucá-la. Tiago e a dor que carregava há 5 anos, uma dor que ele nunca disse em palavras, mas que ela sentia em cada silêncio dele. Tiago e Helena. Clara apoiou as mãos no corrimão metálico, olhando o mar púrpura refletindo o céu. Sua voz se perdeu no vento. Eu estou em que lugar da guerra que você trava? Tiago. Nesse instante, passos soaram atrás dela. Clara não se virou. Não precisava. A respiração, o peso do passo, a presença, ela reconheceria em qualquer lugar. Tiago. Ele se aproximou, mas não tocou nela. Parou a poucos centímetros perto o suficiente para ela sentir o calor dele longe o bastante para não invadir seu espaço. Clara. A voz dele era rouca e cansada, como se o vento tivesse levado parte de sua força. Ela não respondeu. Ele inalou fundo, olhando para o mar do mesmo jeito que ela. Eu sei que desapareci hoje, e sei que isso te machucou. Clara engoliu seco. Eu não sou tão importante assim, Tiago. É. A resposta veio imediata, firme. É importante. Clara fechou os olhos. Era exatamente isso que ela temia. Você esteve onde ela perguntou, calma, mas afiada como lâmina. Tiago demorou antes de falar. Depois disse a verdade. Eu vi a Helena. A frase entrou nela como vidro quebrado, mas Clara só assentiu devagar, como quem já esperava. Eu imaginei.
Não foi como você está pensando, Tiago acrescentou rapidamente. Clara virou-se para ele, o olhar profundo como o fundo do mar. O que eu estou pensando, Tiago? Eu nem tenho direito de saber. Tiago fechou os olhos por um instante. Clara, eu não queria te arrastar para isso, mas hoje eu ouvi a verdade. Uma verdade que eu deveria ter sabido 5 anos atrás. Ela aguardou. Helena nunca me traiu. Ele disse devagar cada palavra pesada. O coração de Clara caiu dentro do peito. Ouviu o som do próprio mundo rachando. Eu sei. Ela respondeu, deixando Tiago chocado. Eu vi isso nos seus olhos hoje de manhã. Toda mulher reconhece esse olhar. Ele abriu a boca, mas Clara continuou. Você ainda ama ela? Não. Tiago respondeu de imediato. Não desse jeito. Então de que jeito? A voz dela era trêmula, mas firme. Tiago, eu não quero ser substituta. Não quero ficar presa entre você e o fantasma de um amor que você perdeu. Eu sou forte sim, mas não forte o suficiente para ser arrastada entre o que você teve e o que você nem sabe sequer. Tiago a olhou como se ela estivesse abrindo feridas dentro dele. Clara, você não entrou no meu vazio. Você é... Não diga nada se não tiver certeza. Ela o cortou suave e cortante. Porque se eu acreditar, eu não vou recuar. E se nesse ponto você olhar para trás, eu vou me afogar. Tiago deu um passo a mais sem tocar nela, mas tão perto que o ar deles se misturou. Eu não vou olhar para trás. O passado acabou. Tem certeza? Clara perguntou. Tiago ergueu os olhos ao céu escurecido. O que eu perdi com Helena foi por uma mentira, mas eu não vou te perder por uma verdade. Clara tremeu. Tiago, Clara, ele disse finalmente encarando-a de verdade. Hoje eu entendi. Helena é o meu passado mais doloroso. Mas você... Ele respirou fundo. Você é o único lugar onde eu quero ir. As lágrimas de Clara caíram, mas o coração dela não se aliviou. Palavras bonitas não fechavam feridas. Você diz isso hoje, ela murmurou. Mas e amanhã? Se o passado chamar, você vai me deixar como deixou, Helena? Tiago balançou a cabeça imediatamente. Não. Eu aprendi o preço de virar as costas. Não repito esse erro. Não com você. Eu tenho medo. Clara sussurrou. Medo de você me amar enquanto está machucado, e não por quem eu sou. Tiago deu meio passo ainda sem tocar, mas com um olhar em chamas. Clara, eu não sei exatamente o que é esse amor agora. Mas sei disso, eu te quero. Não por um buraco, não. Por lembrança, não por cura. Eu te quero porque você me faz viver de novo. Clara levou a mão à boca. Era demais. Era verdadeiro demais. Tiago continuou, a voz embargada por tudo que guardou por meses. Você é a única pessoa que eu não quero ferir. Por isso eu me afastei. Porque eu tinha medo. Medo de não ser suficiente para você. Clara chorou não de dor, mas de alguém finalmente sendo visto. Tiago deu outro passo, sua mão quase tocando o ombro dela, mas parou a 1 centímetro. Clara, eu não encosto em você se você não quiser. Clara respirou fundo. O vento trouxe sal até seus lábios. Então ela disse, baixa e clara, eu te quero, mas só se você me deixar ficar ao seu lado, não atrás das feridas que você esconde. Você está pronto, Tiago? O olhar dele suavizou. Perigoso, belo, honesto. Eu estou pronto há muito tempo, ele respondeu. Só faltava coragem. O vento soprou mais forte. O mar roxo se agitava abaixo deles. Eles ficaram ali entre o medo e a esperança, entre o passado e o futuro. Clara olhou para Tiago. Tiago olhou para Clara. Nada mais foi dito, mas algo mudou. Não era uma promessa. Era uma escolha. E às vezes no Rio escolhas valem mais que votos. A noite de Ano Novo no Rio de Janeiro sempre carregava uma magia que nenhuma outra cidade do mundo
Conseguia reproduzir o céu aberto de Copacabana, se estendia como os braços do mar. As luzes dos hotéis à beira da praia refletiam no oceano cintilante e milhares de vestidos brancos se misturavam ao som das ondas, formando uma sinfonia ao mesmo tempo radiante e sagrada. Clara estava no meio daquela multidão, os pés descalços, tocando a areia ainda morna, os olhos seguindo as ondas brancas que vinham e iam trazendo sal e um sussurro misterioso do destino. Ela vestia um vestido branco leve como fumaça, os cabelos soltos, os lábios trêmulos, não pelo vento, mas pelo coração que batia rápido demais. Tiago prometera que viria, mas ainda não havia aparecido, e Clara sentia cada onda contar os segundos que passavam. O rio estava lindo demais naquela noite. Lindo de um jeito que até a tristeza parecia menos pesada, e quem estava perdido sentia que podia encontrar o caminho de volta. Mas para Clara, a beleza só deixava o coração mais inquieto, porque ela tinha decidido. Decisão que mudaria sua vida. Depois da conversa em Flamengo, ela sabia que estava numa linha tênue, ou seguir em frente com Tiago, ou partir para sempre. E o pior é que ela sabia muito antes daquela noite que seu coração já tinha escolhido. De repente, entre tantas pessoas de branco, Clara sentiu que alguém se aproximava. Não pelo som dos passos impossível ouvir qualquer passo ali, mas porque seu coração se apertou de repente, como se a alma reconhecesse antes dos sentidos. Ela se virou. Tiago caminhava até ela. De branco também, camisa com as mangas dobradas, calça bege clara, os sapatos já cobertos de areia. O vento bagunçava seu cabelo, e o brilho das primeiras luzes de teste dos fogos refletia nos olhos dele, dando-lhes uma intensidade que fez as pernas de Clara ficarem frágeis por um instante. Quando parou diante dela, Tiago a olhou, como se todo o resto tivesse desaparecido. Sem onda, sem gente, sem ruído. Somente Clara e a verdade que ele trazia. Clara, ele disse a voz grave como o surdo marcando o início de um samba lento. Me desculpa por chegar tarde, mas havia coisas que eu precisava deixar para trás, antes de ficar diante de você. Os olhos de Clara brilhavam, mas não revelavam nada. Você falou com a Helena, Tiago? Assentiu. Falei. E falei comigo mesmo também. Clara apertou os lábios. E você decidiu. Decidi. Ele deu um passo adiante, perto o suficiente para ela sentir o cheiro de mar em sua camisa, para sentir o ritmo de sua respiração. Helena é o capítulo mais doloroso do meu passado. Mas você... Ele colocou a mão no próprio peito. Você é o lugar para onde o meu coração volta. Clara balançou a cabeça devagar. Tiago, palavras bonitas não sustentam o amor. Ações sim, eu sei. O tom dele era firme. Por isso hoje eu vim agir, não falar. Clara abriu a boca para perguntar o que ele queria dizer. Mas naquele instante, o céu de Copacabana explodiu no primeiro fogos da noite, um arco dourado se abrindo como pétala gigante, depois vermelho, roxo, azul mar. A multidão gritou. As ondas bateram mais forte acompanhando o ritmo do céu. Tiago não olhou para os fogos. Ele só olhou para ela. Eu perdi Helena por causa de uma mentira, disse ele mais alto que o estrondo dos fogos. Mas eu não vou te perder por causa da verdade. E a verdade é... Ele respirou fundo, os olhos brilhando como faíscas brancas. Eu te amo. A mão de Clara apertou o anel no dedo, agora pesado, como o próprio coração dela. Tiago, não responde ainda, ele pediu. Deixa eu falar tudo. Desta vez sem fugir, sem parar no meio. O vento agitou o vestido dela e tocou a perna dele. Clara Ribeiro, ele disse, e então se ajoelhou na areia, um joelho no chão, no meio da praia mais famosa do mundo, e por um instante inteiro, o tempo pareceu parar. Da primeira vez que te pedi em casamento foi por necessidade. A voz dele tremia, mas era verdadeira. Desta vez eu me ajoelho pelo meu coração, sem contrato, sem condição, sem patrimônio. Só eu. E o amor que eu sinto por você.
Clara levou as duas mãos à boca. As lágrimas escorreram quentes, queimando como chamas. Tiago continuou. Eu não prometo que você nunca vai se machucar. Não prometo que será fácil. Mas prometo a única coisa que eu tenho absoluta certeza: eu nunca mais vou virar as costas para você. Nunca mais. Um estrondo gigante iluminou o céu, e outra onda forte avançou até os pés deles, como se o mar estivesse participando do momento. Clara, ele disse firme, olhando direto nos olhos dela. Você aceita casar comigo? Desta vez por amor. Clara ficou ali, o coração batendo como se quisesse fugir do peito. Os lábios tremiam, mas havia um sorriso pequeno, profundo, cheio do peso e da beleza de tudo o que ela viveu. Ela deu um passo à frente tão leve que a areia mal se mexeu e tocou o rosto dele com as duas mãos. Os olhos brilhavam sem lágrimas agora. Tiago Monteiro, ela sussurrou, só para ele ouvir. Eu não apenas aceito. Eu te escolho. Tiago fechou os olhos por um segundo, contendo 5 anos de dor, culpa, perda, redenção. Clara o puxou para se levantar. Ele a abraçou. Lento, profundo, quente, como o mar abraça a areia do rio, nunca apressado, mas sempre voltando. Os fogos de Ano Novo explodiam acima deles, tingindo tudo de luz branca, como se a própria cidade estivesse abençoando sua escolha. As ondas lambiam seus pés, recuavam, voltavam como uma música eterna sem fim. Clara encostou a cabeça no ombro dele e disse entre fogos e mar: desta vez, começamos do zero. Tiago apertou-a mais forte, beijou o topo de sua cabeça e respondeu como o último verso de uma bossa nova que alguém esperou a vida inteira para ouvir. Desta vez, é para sempre. E ali em meio à Copacabana iluminada entre milhares vestindo branco, entre o barulho do mar e a explosão dos fogos, Clara e Tiago entenderam. O amor verdadeiro não é o que nunca cai, é o que sempre sabe se levantar juntos.